Olá, queridos alunos. Espero que vocês estejam todos bem, né? Vamos para mais uma aula de geografia. Nosso assunto hoje é população mundial. População e geografia. População refere-se ao conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar, em uma cidade, em um país, em um estado e um continente. População absoluta é o número total de habitantes que vivem em um determinado lugar. A população relativa é dividindo o número de habitantes, né, de um país ou de um lugar pela área de seu território em quilômetro quadrado. Densidade demográfica é a média de habitantes por quilômetro quadrado, população / área. Densamente povoado, alguns países pouco povoado e alguns países muito povoado. Elevada densidade demográfica nós temos Mônaco, né, com mais de 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Singapura, 6 mil habitantes por quilômetro quadrado. Bangladesh, mais de 900 habitantes por quilômetro quadrado. Chamamos de elevada densidade demográfica. E fracamente povoado, baixa densidade demográfica. Mongólia, com 1,6 habitantes por quilômetro quadrado. Austrália, né, um país tão grande, com 2,5 habitantes por quilômetro quadrado. E Canadá, sendo o segundo país mais extenso do planeta, com 3 habitantes, 11 habitantes por quilômetro quadrado. A distribuição da população mundial. A população mundial está distribuída de maneira desigual na superfície terrestre. E aí nós temos nas regiões mais densamente povoadas, a densidade demográfica chega a mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E muitas vezes até mais de 500 habitantes por quilômetro quadrado, formando verdadeiros formigueiros humanos. Em outras regiões da Terra tem densidade demográfica muito baixa, com menos de 1 habitantes por quilômetro quadrado, formando grandes vazios populacionais. A distribuição tão desigual da população pela superfície terrestre pode ser explicada por diversas razões. Aí nós temos os grandes focos de povoamento no leste, né, e no sul do continente asiático. Tem explicações históricas, né, que são as civilizações milenares, como a chinesa e a hindu. O outro ponto são razões históricas e fatores de ordem econômicas. As regiões mais industrializadas e desenvolvidas do planeta. Aí nós temos os países do norte da Europa, norte dos Estados Unidos e o Japão. Elevadas densidades demográficas são encontradas em regiões economicamente menos desenvolvidas, como alguns países da Ásia, como Bangladesh, Paquistão e outros países da África, Uganda, Nigéria e etc. E ainda nós temos as regiões extremamente geladas, né, que são os polos, né, Polo Norte, Polo Sul, zonas polares, e as áreas de desertos, também bastante, né, menos povoado. O crescimento da população. Para compreender o crescimento da população, né, o chamado crescimento natural ou vegetativo, devemos analisar os fatores que alteram o comportamento da taxa de natalidade ao longo dos últimos 2 séculos. O crescimento da população mundial se manteve relativamente baixo, quase toda a história da humanidade. Os fatores da queda da taxa da mortalidade. Melhoria das condições de higiene e sanitária da população, ampliação da rede de esgoto, água tratada e coleta de lixo, pavimentação de ruas e avenidas, né? Melhoria dos serviços de saúde, avanços na medicina
e as campanhas de vacinação, né, e novos medicamentos que surgiram. Os fatores da queda da taxa de natalidade ou crescimento natural, né? Hoje nós temos o êxodo rural, do processo de urbanização, o aumento do custo de vida da criação e dos filhos, gastos com educação, saúde, alimentação, lazer, transportes, maior propagação dos métodos contraceptivos, a mulher no mercado de trabalho e planejamento familiar. Outro fator de origem religiosa que exerce também grande influência cultural, que também são nos países islâmicos, com religião, né, islamismo. Vamos para as teorias demográficas. A partir do século XVIII, que o debate é acerca do crescimento populacional sobre as teorias demográficas. Teoria malthusiana, defendida em 1698 pelo economista sacerdote anglicano Thomas Robert Malthus. Ele dizia que a população cresce em ritmo, né, de progressão geométrica e dobrando a cada 25 anos. A produção de alimentos, ele falava que crescia de ritmo de progressão aritmética. E previa que em um futuro próximo faltaria alimentos para o planeta, para sustentar, né, a população, e causaria um caos social no mundo. Solução: controle de natalidade de forma natural. Quais eram as falhas dessa cometida por Malthus? Com a urbanização, a população reduz o número de filhos automaticamente. A entrada da mulher no mercado de trabalho por opção ou necessidade, casamentos com idades avançadas, evolução e disseminação de fertilidade da mulher, evolução da agricultura e aumento da produtividade. Foram essas falhas, né, na análise de Malthus. Aí nós temos agora a teoria de neo-malthusiano, né, era defendido por um grupo de países desenvolvidos na pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. A teoria afirma que o excesso de filhos causaria muito mais pobreza. O alto crescimento vegetativo canaliza muitos recursos para a saúde, a educação do jovem, comprometendo os investimentos, né, nos setores de produtividade e dificultando o desenvolvimento do país. Qual era a solução? O controle rígido da natalidade e planejamento familiar. A teoria de reformista ou marxista, né, defendida dos países subdesenvolvidos, contrapõe-se à anterior. A teoria afirma que a pobreza e a miséria que leva ao excesso de filhos. Excesso de filhos. Aí ele fala que defendia, né, as elevadas taxas de crescimento vegetativo, né, são consequências e não causa do subdesenvolvimento. Qual era a solução? Redistribuição de renda e de reformas socioeconômicas. A partir da melhora, né, no padrão e qualidade de vida, a redução e o controle da natalidade seria espontânea pela, né, produção.
Hoje, aí nós temos uma atividade que são nas questões 1, 2 e 4, na página 112. Fique em paz.